Deus. E começamos a ler e a entender o que Deus vem dizer para nós. Porque muitas das vezes só ler e não entender é totalmente diferente do que você lê e do que você entender o que Deus quer falar. E o que Deus quer falar para nós, que a irmã aqui ela não é órfã, eu não sou órfão, você não é órfão, você tem um Deus, você tem um Deus na sua casa, você tem um Deus que habita através dos seus filhos. Mas quando nós começamos a entender que seria tão bom se você vivesse no tempo de Jesus. Você analisa, você vê Jesus andando sobre as águas. Você imagina você lá naquele barco, durante aquelas tempestades enormes, e de repente você olha e fala: nossa, quem está vindo ali? Será que é um fantasma? E de repente é Jesus de Nazaré passando. Você imagina, diante de várias situações de enfermidade, pessoas que, porém, você acompanhando Jesus, você vendo Jesus, e Jesus ali onde ele passava, ele curava, as pessoas que tocavam até ele, totalmente saía dali uma virtude diferente, e todos que se aproximavam de Jesus, se tornavam pessoas diferentes. Ontem, porém, nós estávamos pregando uma casa. É interessante que precisa sair um ato de nós. A gente precisa sair do nosso comodismo, porque as curas de Jesus sempre foi assim. Bartimeu, ele teve que sair. A mulher do fluxo de sangue, ela também teve que sair. Todos tinham que ir atrás de Jesus. Algumas vezes Jesus ia atrás. Aí é interessante dizer que os discípulos todos acompanhavam, e de repente, na hora que se depara com essa palavra de hoje, assim, ó: eu pedirei ao Pai. É interessante dizer porque eu pedirei ao Pai e vos dará um outro defensor. Você imagina para os discípulos que acompanhavam Jesus, de repente Jesus fala assim: ó, eu vou ter que ir embora. Jesus, porém, naquela época era insubstituível. Quem negaria Jesus naquela época? Levanta a mão. Quem negaria? O mestre, o homem do manto, onde as pessoas tocavam e era curado. Irmão, se você caminhasse com Jesus, de repente Jesus falasse assim: eu vou embora, eu vou ter que ir para o meu Pai. O que você faria, irmão? Eu vou junto. Quantos iam junto? Levanta a mão. Levante a mão. Quantos iam junto com Jesus e falavam: nossa, eu quero ir com esse mestre, porque eu tenho a certeza, a convicção que ele é Jesus de Nazaré. Ele é um homem que cura, ele é um homem que liberta. Eu vi muitas pessoas, imagina Lázaro saindo depois de 3 dias mortos, assim, saindo. Ai, vai lá, move a pedra, tira a pedra, que eu estou vendo que ainda tem vida. Você imagina? E os discípulos todos ali: meu Deus, quem é este? Mas mesmo assim, muitos ainda eram hipócritas. Jesus ali no meio deles, ali caminhando, mas muitos ainda não acreditavam. Não, o Messias não vai nascer na pobreza, não. O Messias, porém, não está nessa irmã, não. O Messias não está em você, não. O Messias não está nessa irmãzinha aqui, não. Aí, muitos que sentiam, muitos que viam o poder de Deus através daquele homem, o seguia. Aí, voltando a dizer, quando ele se depara com essa palavra, ele fala assim: eu vou com meu Pai. Aí muitos: eu vou também. Não, eu não conheço esse defensor, não. Eu não conheço esse defensor, não. Eu não conheço esse que você está falando, não. Algumas traduções falam Paráclito. Eu não conheço Paráclito, não. Quem é esse? Quem é esse defensor? Eu não conheço, não. Eu vou junto com você. Aí Jesus ainda diz: defensor que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem conhece. Vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Irmãos, Jesus, ele foi ao Pai. Os
discípulos também, eu vou seguir o Pai também. Mas quando Deus fala assim, virá outro defensor, quem é esse defensor, amado? Igreja, quem é esse defensor que está na sua casa, que está junto com vós, que está na sua família? Quem é? Fala mais alto, quem é? Fala para o seu irmão do seu lado, quem é? E quem é o Espírito Santo de Deus? Quem é o Espírito Santo de Deus? Meu querido, então por que você está abatido? Se o defensor já está com você, se Deus permanece com você, por que você vai abaixar sua cabeça? Porque muitas das vezes, situação da nossa casa, nós abaixamos a cabeça, largamos Deus de fora. Não creio mais, eu não tenho fé mais, eu estou morno, eu não consigo orar mais. Se Deus já está com você, glória. Se Deus já permanece com vocês, irmão, independente das tempestades que aconteceram no passado, as mesmas tempestades que podem acontecer na sua vida, Deus não vai te abandonar. Deus, Ele não te abandona. Pode ter essa certeza, essa convicção hoje, a partir de hoje, fala, eu não vou largar o Senhor porque Ele está comigo. Foi essa canção que acabamos de cantar. Essa canção é linda. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu não consigo viver, a minha família não consegue viver sem o Espírito Santo. A sua família, você tem que entender uma coisa, a nossa família sem o Espírito Santo não consegue sobreviver. É por isso que o mundo está desse jeito, as pessoas não amam mais, os olhares egoístas, a maldade nos olhos, sabe por quê? Porque o mundo não conhece Jesus de Nazaré. Porque se conhecer Jesus de Nazaré, logicamente conhece a obra do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, mas onde está o Espírito Santo? Está na irmã aqui, ó. Onde está o Espírito Santo? Está em você. Está em você. Mas eu sou um pecador, eu sou miserável, mas Deus escolheu você. Glória. Você é miserável sim, mas Deus te escolheu. Não foi o mundo lá fora que te elegeu, foi o Senhor Jesus que já te escolheu e já está lá escrito teu nome no livro da vida. É isso, meu querido, que muitas vezes nós temos que entender. É sair daqui com a cabeça erguida e saber, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Deus. É por isso que vamos falar, vamos voltar à igreja primitiva, a função do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para quê? Para que nossa casa possa ver que nós somos filhos de Deus e nós não vamos desistir até o final. Quantos desistem, irmão? Olha a situação, muitas das vezes é assim, qualquer coisa nos abate, há um problema aqui, nós falamos, meu Deus, o que será? O que vai acontecer? E Jesus ali fala, será que eles não estão entendendo? Será que a palavra de Deus eles não estão conseguindo entender? Aquilo que eu estou querendo passar, aquela mensagem que eu estou querendo saber. Vem cá, filhinho, vem cá, eu quero falar com você. Mas muitas das vezes começamos a olhar como Pedro olhava. Pedro era convicto perto de Jesus. Ele tinha praticamente, ele era junto de Jesus. Mas Pedro, porém, ele ser humano. Um lado humano dele, muitas das vezes falava. E ele era grosso. Uma pessoa arrogante. Imagina nós sem Deus, meu Deus. É meia dúzia de palavras, nós já saímos no tapa. É assim. Na nossa casa, muitas vezes, de vez de a gente agir com Deus, não. Um filho xinga, ou sei lá, você fala, pega um cabo de vassoura, vem cá também, pra cá. Aí fala, nossa, mas você vive aí orando aí. O diabo é assim. Nossa, mas você ora o terço. Você está lá rezando, de repente na hora de você agir, aí vem a ação. Você muda. A atitude nossa muda. Aí você pode falar, eu tenho fé. Mas fé sem atitude ela é morta. A palavra de Deus vem dizer para nós, não adianta nós sermos mortos. Ou você crê ou você não crê, ou você está dentro ou você está fora. Se você entrou aqui, meu querido, é para você experimentar algo novo nessa noite. Porque senão você não experimentava, você sentava naquela praça ali fora. Quantos estão sentados na praça porque não quer nada com Deus? E se não quer nada com Deus, nós também não quer nada com eles.
Porque se você abre o coração e fala, a partir de hoje eu quero esse Deus, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. Você pode ter certeza, irmão. Você vai sair daqui incendiado pelo Espírito Santo. Você vai repousar no Espírito. Irmãos, é isso que Deus ele quer nos aproximar. Aí talvez você possa estar falando, mas irmão, eu quero sim, mas muitas das vezes eu não entendo. Eu queria que você abrisse, irmão, a carta de Timóteo. Essa palavra é interessante, que quando eu saí da minha casa, coloquei, antes de sair eu voltei, falei, ó, Deus está querendo falar alguma coisa. Aí eu voltei. Capítulo 5. Versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que Deus fala aqui nesse versículo. Irmãos, eu queria que você guardasse esse versículo. Você tem fé? Você? Parece uma entrevista, né? Você tem fé, não tem? Quantos tem fé aqui? Levanta a mão. Quantos creem em Deus? Falam assim, eu sou um homem fervoroso. Eu tenho fé mesmo. Aí você depara com uma palavra dessa aqui. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: quem não cuida dos seus, principalmente dos de sua casa, renegou a fé, é pior que... Meu Deus. Quem não cuida dos seus, principalmente dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel. Quantos tem problema na sua casa? Levanta a mão. Nossa, os mesmos que creem em Deus, aleluia, glória a Deus. Quantos estão lutando na sua casa? Quantos ainda tem pessoas na sua casa que ainda não se converteram a Deus? Vai levantar a mão. E você? Quantos oram pela sua casa? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você crê que Deus vai fazer a mudança na sua casa? Você crê que Deus vai mesmo resgatar aquele que está lá parado? Aí é a partir do momento que você se torna fiel. Quando o seu olhar, a partir do momento que você vem para o grupo de oração e fala assim, Senhor, entra lá na minha casa. Aí é a partir do momento que é o processo. Aí já começa a vir um processo. Sabe por quê, irmão? Todos nós conhecemos a história do Zaqueu. Não é verdade? Que Zaqueu estava lá em cima de uma árvore, né? A palavra vem dizer para nós, quando a gente pega mais aprofunda a palavra de Deus no livro de Zaqueu, a gente começa a entender que Zaqueu, ele conhecia a palavra de Deus também. Zaqueu, ele via Jesus. Ele tinha aquela proximidade de Jesus, ele via Jesus, mas porém ele falava, não, eu sou pecador, eu estou vendo Jesus ali. E de repente, Zaqueu começou a entender que para tirar os pecados, para se purificar, enfim, para ele se converter, ele tinha que passar pela